Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado, olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado, sejam bem-vindos todos ao nosso Diálogos, nosso encontro de toda sexta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas. Sejam bem-vindos. Hoje o tema está bala, né? O nosso tema hoje é como organizar-se financeiramente. Obviamente que tudo aquilo que a gente vai tratar sempre é sobre a luz do ensinamento sagrado Sei Chonoye. E para trabalhar esse assunto, que é muito pertinente para os dias de hoje, nessa nossa retomada, que já está sendo retomada há algum tempo, nós vamos ter aí pessoas, né, líderes do nosso ensinamento sagrado, que vão contribuir muito para que a gente, à luz do ensinamento, como eu já falei, sobre orientação de ensinamento sagrado, organize, né, essa questão fenomênica, mas que tem aí, né, a questão espiritual por trás. Para trabalhar esse assunto, temos aqui, então, como eu já falei, pessoas altamente gabaritadas, líderes do nosso ensinamento sagrado. Eu vou apresentá-los, começando, então, pela nossa diretora nacional da Sei Chonoye do Brasil, preletora em grau master, Cleia Vicentina de Freitas Silva. Cleia, muito bem-vinda, obrigado pela sua participação. Também temos, né, o nosso presidente nacional da Associação Prosperidade da Sei Chonoye do Brasil, preletor em grau master, Douglas Eduardo Botelho. Obrigado. Preletor, muito obrigado. Eu ainda tenho o hábito de chamar de presidente, então você releva aí, né, presidente? Vamos lá. E o nosso vice-presidente da Associação Prosperidade da Sei Chonoye do Brasil, preletor em grau sênior, Eduardo Clibelente Neto. Não posso esquecer do Neto, né? Senão os antepassados vão ficar bravinhos. Muito bem, gente, vamos começar. Está aí o nome de todos os nossos, né, participantes, orientadores desse nosso Diálogos. Começando, então, como a gente sempre, né, brinca, mas é uma brincadeira com respeito, né, as ladies primeiro, né, ladies first. Começar com a preletora Cleia. Cleia é empresária, advogada, tem lá agência de turismo, já conhece a Sei Chonoye há muito tempo. Se quiser aí, antes até de fazer a pergunta, quiser fazer um briefing aí rapidinho, Cleia, né? Mas a primeira pergunta que eu mando para você, para a gente começar o nosso bate-papo, né? A questão da pobreza honrada, Cleia.
De que forma que as pessoas mesmo, muitas ganham bem ou ganham dentro de um padrão bacana, independente de ser muito ou ser pouco, mas deveria esse montante ser, né, o suficiente para ter aí uma condição saudável, né, de gestão de finanças, dos seus bens, da sua vida, né, da sua rotina. Como é que essa coisa da pobreza honrada impacta nas dificuldades de prosperar financeiramente, né? Como é que a gente orienta essa pessoa que, mesmo ganhando bem, ela tem dificuldade de pagar as contas de dias, vive na dívida? Como é que é essa coisa aí dessa mente da pobreza honrada, velho? Bom dia a todos, muito obrigada a todos que estão assistindo, muito obrigado aos meus amigos de tantos anos de carreira, né? de escalada. Se perguntar quando é que eu conheci o Douglas, eu não vou me lembrar, nem o Figueiredo, nem o Fernando, porque realmente no tempo o fenômeno já se perdeu, mas eu acho que espiritualmente já é muito tempo, né? Estamos juntos há muito tempo, nos afastamos um pouquinho agora por conta de funções, né? Mas só fisicamente, que espiritualmente, amigo, a gente não afasta, né? Então, muito obrigada a todos vocês, estava com saudade. Bom, exatamente nisso que nós estamos falando aí, né? É que a gente trabalhou, nós todos, né, que estamos aqui hoje no diálogo, tantas vezes, né, no ciclo de estudos, nos seminários e reuniões da Associação da Prosperidade, era a coisa mais falada. E eu acho que a questão é muito simples e, para mim, não tem complicação nenhuma. As pessoas esquecem, né, que a gente vive na verdade vertical, ou seja, eu sou filho de Deus perfeito aqui mesmo. E que eu tenho uma palavra. Lá na Sutra Sagrada diz assim, olha, a mente de Deus é o criador de tudo. A mente é uma substância que preenche o universo. E a gente acha que é difícil, que é muito abstrato, mas olha só, uma mente que preenche o universo. Aí vem, quando a mente desse Deus onipotente, onipresente, entra em vibração, aí já falou tudo, né? Já trouxe para o mundo o fenômeno. E se torna, entra em vibração, se torna palavra. E nós falamos de palavra aqui como se ela não viesse lá dessa substância que é Deus, que é a mente que cria tudo. Então, vibrou. Essa vibração se tornou palavra. E aí todas as coisas passam a ser. Olhem só. Eu acho que a síntese é essa. A gente acha que a palavra é o som que a gente pronuncia, mas a palavra sua é o seu viver religioso, é o seu modus vivendi. Por exemplo, a pobreza honrada. A gente sabe muito bem que nós trazemos aqui hoje o reflexo da nossa mente, mesmo na questão financeira. Até saber o que é prosperidade, o que é riqueza, as pessoas confundem. Porque há milênios, eu digo milênios, a gente vive achando que ser rico é ter bens, etc, etc. O que a sociedade veja. E a Seitinoe veio e nos mostrou isso, mas eu ainda acho que muitas pessoas leem e não percebem isso na prática. Seitinoe é do cotidiano. Então, a pobreza honrada, ela está vindo lá do passado das pessoas, que realmente começam a achar que ser rico é pecado, achar que realmente é um mal, pega aquilo que está escrito na Bíblia e interpreta de outra forma, né? Está mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Eu acredito que na minha geração, não sei a de vocês, né, porque vocês são muito novinhos, mas eu vivi isso muito real, de que as pessoas diziam isso realmente. Então, ela começa a achar que é uma honra ser pobre. Cleia, assim, te interrompendo, né, sendo mal educado, é bem por aí mesmo, porque tem essa questão que muita gente fala, sou pobre, mas eu sou íntegro, como se as coisas fossem excludentes. O ter dinheiro não deixa de ser. É que sempre tem na cabeça hoje do mundo fenomênico que para ter dinheiro alguém precisa lesar, alguém precisa perder, você precisa se dar bem em cima do outro. E não é por aí, né? Essa coisa eu sou pobre, mas eu sou íntegro, sou pobre, mas eu sou limpinho, sabe aquela coisa meia vulgar até, vulgar no bom sentido, né? Do fenômeno aqui. É exatamente a palavra, só completando isso aí, quando a gente pega essa palavra de Deus, ela é perfeita. Só, como diz você, né, Fernando, que você traz ela para o mundo fenomênico. E aí, é você quem faz. Manifestar, quando diz assim, olha, se torna palavra e todas as coisas passam a ser, esse todas as coisas passam a ser, é somente individual. É o seu livre-arbítrio, que é o que eu vejo, o que eu faço, o que eu falo. Esse aí é que constituiu essa palavra. Só que nós continuamos, na essência, sendo filhos de Deus. E isso que eu estou dizendo, nessa palavra, vem de milênios
inclusive religiões, né, dizendo que ser rico seria o quê? Ter bens materiais. Aí, gente, para mim, é o máximo da prosperidade, é ver que ser rico é ser filho de Deus, é a consciência de filho de Deus. Mas eu ainda digo uma coisa, tá, Fernanda? Eu gosto sempre de dizer assim, tudo é possível de ser resolvido na hora, através da doutrina, através da verdade vertical. Pensei isso um tempão, mas se eu entender onde chega a luz, a treva desaparece. Se eu entender hoje que eu sou filho de Deus, eu mudo meu conceito de prosperidade, eu mudo meu conceito de riqueza, e realmente vai terminar com esses conceitos e karmas que nós gravamos de vidas passadas. Você falou de endividamento. Endividamento é isso. É um conceito errôneo de vidas passadas. Você traz para cá karmas já com problemas financeiros de outras vidas. É um resgate que você vai trazer e tendo problema de finanças. Você tem hoje, depois tem amanhã, tem depois. Só se você quiser. Porque ainda que seja um karma que trouxe do passado, entendeu a verdade da vida, isso desaparece. Por isso que eu gosto. Volta na palavra lá no início. Volta lá na substância do universo. E isso, a prática de meditação Shokan é uma das melhores. Não há necessidade, pode ter acumulado milênios, mas hoje, aqui e agora, mude a sua palavra no cotidiano, tendo como base a substância do universo, que se torna palavra e desenvolve-se, tudo passa a ser. Certo? Muito obrigada. Bacana. Mas eu queria perguntar para a Cleia, né, e para o Eduardo também, né, lógico, para nós que estamos dentro do ensinamento, parece uma coisa um pouco mais fácil ou mais simples, né, da gente poder lidar com essa questão de ser filho de Deus, lidar com essa questão da palavra, né? Mas vamos pensar na pessoa que está escutando o nosso bate-papo, né? De que forma ela poderia, então, trabalhar essa questão da sua convicção, né, da sua própria natureza divina, para poder transformar essa questão desse sentimento de carência, que é relacionado às questões da dívida, né, conforme foi colocado aqui, para mudar o estilo de vida dela, né? Estilo, quando a gente fala estilo, não é mudar o seu padrão de vida, mas sair desse sentimento de perda, né, desse sentimento de sofrimento dentro dessa questão do endividamento, né? E é legal quando a gente fala sobre endividamento, que ele não está só relacionado às questões financeiras, né? Ele se reflete na questão financeira, sim, mas o endividamento, ele, como disse a Cleia, né, ele vem de conceitos do passado que nós tivemos, né, ou absorvemos nessa questão, que está inseridos aí no nosso subconsciente, né, como sendo uma forma de você exteriorizar esses conceitos de crenças do passado, que você gera, né, essa questão do endividamento. Então, a ideia que eu vejo, né, não sei, talvez vocês possam me ajudar nessa questão, de que forma a gente pode mudar isso daí, trazendo para uma linguagem mais simples hoje, né? Como que eu me vejo como filho de Deus, ou como que eu vejo essa questão da palavra, o que seria essa palavra, Cleia? Seria a forma de eu pensar e falar sobre mim mesmo, sobre a minha situação, né? Não sei, alguma coisa nesse sentido que a gente pudesse ajudar melhor as pessoas aí, né? Cleia, Eduardo, né? Vocês que são mais experts nessa parte aí. Se me permitem, eu quero trazer uma contribuição dentro do que você pergunta, Douglas, que eu vejo como de vital importância para que a gente possa chegar a algum ponto, saber inicialmente como é que nós vamos começar a caminhar para esse ponto. E nesse aspecto, principalmente, nós e todos precisamos entender que existem princípios que precisam ser seguidos. Deus criou o universo através desses princípios, das leis. Por conseguinte, tudo que está contido no universo também devem obedecer essas leis. E no caso nosso, no mundo dos 5 sentidos, que nós chamamos no mundo fenomênico, e que a Cleia se referiu maravilhosamente bem como verdade horizontal, nós precisamos saber quais são os princípios que regem esse mundo dos 5 sentidos. Porque senão nós vamos começar a ficar dando volta
fazendo que nem cachorro correndo atrás do rabo. Nós não vamos chegar a lugar algum. Então, é preciso saber, e aí o mundo vai continuar funcionando, o mundo que eu digo nesse aspecto com letra maiúscula, mundo universo, ele vai continuar funcionando de acordo com esses princípios, saibamos nós ou não. Então, quando nós sabemos que o mundo espiritual é regido pelas leis de Deus, nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Quando nós buscamos... Edu, só um parênteses aí, Edu. É legal, né? Quando a gente fala mundo espiritual, nós não estamos falando de manifestações espirituais, né? Está além dessa questão, né? Mundo de Deus, né? Quando nós entendemos que o mundo de Deus funciona a partir de princípios, a partir de leis, então nós buscamos, em primeiro lugar, o mundo de Deus. Por conseguinte, nós buscamos, ao buscarmos no mundo de Deus a sua orientação, então aí sim, no mundo dos 5 sentidos, nós passamos a agir de acordo com as leis que regem o mundo dos 5 sentidos, que nós conhecemos como leis mentais, leis científicas. Tudo que nós pensamos é efetivamente aquilo que se manifesta. Aí nós vamos buscar naquilo que a Cleia inicialmente levantou, sobre a palavra. Então, ao conhecermos que o mundo espiritual, o mundo de Deus, é regido por leis de Deus, e as leis de Deus são aqui na Seitonoye, como nós estudamos, contidas nas substâncias criadoras, são os atributos divinos. Quais são as leis de Deus? A sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia. Isto são atributos divinos que compõem a substância criadora do universo. Como aplicar esses atributos divinos no mundo dos 5 sentidos? Nós utilizamos as leis mentais. As leis mentais são as leis de causa e efeito. E elas estão lastreadas num princípio de tudo que eu desejo, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço resulta em algo. Então, para eu analisar a minha vida do ponto de vista por que eu devo ou por que eu estou ganhando bem, mas tenho dificuldades financeiras, basta que eu analise o meu resultado. A partir do resultado que eu obtenho, eu posso concluir se ele é um bom ou não é tão bom resultado assim. Aí basta que eu, pura e simplesmente, modifique o meu formato de funcionamento. Então, o princípio de Deus e o princípio do homem sempre obedecem leis. Nós precisamos conhecê-las. É isso que eu ia trabalhar em cima disso, eu ia te interromper essas leis, para ser mais específico, mas eu vou transferir essa bombinha para o nosso querido presidente. Tem essa questão, juntando as palavras que a Cleia colocou, né, da substância lá da criação, juntando essas leis que o Eduardo colocou, ele falou dos princípios, dos atributos, mas tem essas leis. E quando fala em lei, muita gente se arrepia e fica no sentido, eu estou fazendo aqui o papel de quem está ouvindo a gente aí atrás da câmera, né, atrás da sua telinha. Quem está chegando agora, quando fala lei, fica uma coisa muito... Obviamente que leis são para ser cumpridas, leis são para serem obedecidas, né? Mas tem gente que já vem num hábito mental errado, né? E para corrigir isso, ela precisa ter aí uma demanda de força, vontade, convicção, mas entendendo melhor essa coisa da postura mental, Douglas. Como é que essa postura mental, essa tendência que vai acarretar nessas consequências de dificuldades financeiras, de gestão dos seus negócios, de carência, de falência, de endividamento, como é que essa postura mental e como é que a gente corrige, juntando aí a palavra com as leis, como é que... Você está me colocando numa sinuca de bico. Para fazer a coisa, porque o povo quer saber, né? O povo quer saber, o povo quer resolver a vida, né? Mas o povo acha que resolver a vida é só pumba, né? E não é bem assim, né? Tudo bem, determina, vai, mas vamos lá. Dentro dessa postura mental, dessa tendência mental que influencia, né, todas as áreas
da nossa vida, e no nosso caso específico de hoje, a questão financeira. Como é que se livra dessas armadilhas? Como é que corrige? Como é que usa a palavra que a Cléia falou? Como é que usa essas leis que o Eduardo falou? Como é que eu me safo dessas armadilhas? É legal a gente colocar, né, que todos nós estamos aqui, todos nós em aprendizado, nós estamos aprendendo. A vida é um constante aprendizado, não existe, né, dentro desse mundo material, né, dessa nossa existência material, né, algo perfeito, né? Nós estamos sendo perfectíveis, ou seja, caminhando para a perfeição, mas não existe algo terminado, né? Então, todos nós estamos em aprendizado. Eu tenho falado bastante que nós somos seres espirituais com experiências materiais, né? Ou experiências físicas. Então, nessas experiências, nós vamos, obviamente, lidando com as questões de acertos e erros para nós criarmos novas experiências, né? E dentro dessas nossas experiências, existem, né, como você falou, várias armadilhas neste mundo material ou fenomênico, como falou o preletor Eduardo, em que nós acabamos caindo, né? E lógico que essas armadilhas que a gente fala não são armadilhas materiais, e sim armadilhas mentais, que vai dentro daquilo que a preletora Cléia estava falando, que são os nossos conceitos de palavra, né? Que é a forma que nós pensamos em relação a nós, a nossa existência, a nossa natureza divina, né? Quem somos nós, né? Que isso já é um conceito milenar, né? De nós tentarmos saber quem somos nós, né? Essa busca de sabermos quem somos nós acaba também se tornando esta armadilha, né? A maioria das pessoas, inclusive nós mesmos, não temos essa firme convicção, né? Nós estamos caminhando para isso, dessa nossa própria natureza divina. Lógico que alguns têm isso mais exaltado, outros menos, né? Mas todos nós estamos nesse caminho. Então, essas armadilhas mentais que impedem com que a gente manifeste esses atributos que o Eduardo falou. Então, veja, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tudo era perfeito, fomos criados perfeitos. Mas colocamos aí, fomos colocados, ou foi nos dado a oportunidade de nós exteriorizarmos esses atributos. E aí é onde você começa todas as questões dessas armadilhas aí. Então, o que a Seitonei nos ensina, né? O livro que a gente está trabalhando hoje é o livro A Prosperidade em Suas Mãos. E nesse livro, né, o professor Iwasaka, que é o autor do livro, ele fala sobre essas armadilhas mentais como sendo o conceito que eu tenho de mim mesmo, ou que eu sou azarado, ou que nada dá certo, ou que tudo que eu tento dá errado. Essas questões faz com que você rejeite a provisão infinita por sintonia. Você deixa de se sintonizar. Então, eu preciso mudar esse conceito em relação a mim, né, a minha natureza, a minha existência e ao meu redor, o que acontece ao meu redor, né? É importante frisar que quando nós falamos aí sobre riqueza, sobre prosperidade, né, essa parcela da riqueza divina, ou essa parcela da provisão infinita, de cada um, ela se manifesta de formas diferentes, não necessariamente somente do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista material, né? Então, também é importante a gente falar isso. Eu estava lendo uma vez, um dia, eu estava vendo algumas questões aí, e me chamou a atenção uma questão dentro daquilo que eu estava lendo, né? Muitas vezes nós estamos correndo atrás, entre aspas, daquilo que nós já temos. E às vezes a gente não percebe isso daí, né? Porque a gente está em busca daquilo que nós já temos e não conseguimos alcançar porque já está manifestado aquilo. Então é uma questão de nós olharmos ao nosso redor aquilo que nós temos, né? E melhorarmos aquilo que nós temos para poder trazer aquela manifestação que a gente quer realmente, né? Como você falou aí... Eu vou te interromper, apesar de você não gostar. Sim, claro, não, pode, diálogos, né? A gente tem que interromper Você pode descontrair. Porque, assim, usando a expressão que o Eduardo falou, quando você diz isso,
né, que nós corremos atrás, né, que é uma expressão até, como você mesmo falou, entre aspas, né, que é uma expressão, usando a força da palavra, de forma indevida, correr atrás, né? Mas como o Pretor Eduardo falou ali, a gente já está correndo atrás daquilo que a gente já tem, a gente está feito aquele cachorro, aquela analogia que ele fez, de ficar correndo atrás do rabo, não é isso? Perfeito. A Cleia acrescentou uma coisa, já que eu te interrompi. Isso. Eu queria complementar isso do Douglas, Sim, né? claro, com certeza. Eu estou no ciclo desde 1991, né? Desde o primeiro ciclo. E eu falo mesmo que a pessoa mais privilegiada em termos de manifestação fenomênica da riqueza, da profissão, etc., são as pessoas que fazem o ciclo de estudos. Hoje tem um new ciclo, mas eu vou falar do ciclo de estudo, que é dele que eu participei. Então, eu acho que a forma... Você perguntou, Douglas, qual seria a forma da gente... O Eduardo disse das leis mentais, então eu vou complementar o que você perguntou com o que o Eduardo falou. Para a gente aplicar as leis mentais, e é tudo realmente no nosso livre-arbítrio, no dia a dia, mas a gente tem que treinar, não é? E tem que despertar. Então, gente, para mim, a coisa mais fantástica que tem é quando eu cheguei no ciclo, e desde lá vem se desenvolvendo cada dia mais, né? E eu vi que para eu mudar, né, esses conceitos que o Douglas disse, muito, vem do passado, as leis mentais, a gente está acostumado com isso, etc., e para eu mudar, eu tenho que ter esforço, eu tenho que praticar no cotidiano. Então, a coisa mais linda que eu acho, eu vou falar isso porque eu estou no ciclo de estudo desde que foi, né? Que eu aprendi e vivenciei, e hoje realmente eu praticamente estou estudando todos os dias sobre prosperidade, mas a minha vida é muito boa com relação a isso, foi que eu tinha que primeiro mudar os meus conceitos. Sim. No ciclo de estudo, ele fala, você vai fazer o projeto, mas antes você aprende o que é um filho de Deus perfeito. Sim. Você vai lá, olha como é que você emprega a lei mental. E eu acredito que no dia de hoje as pessoas têm dificuldade. Por exemplo, eu vou falar a verdade, planilhas para fazer o projeto, tem muitas. Mas será que tem esse preparo que a Seitianoye dá no ciclo de estudos? Vários cursos que tem na Seitianoye, não é? Isso, gente, para mim é o fundamental. Por que eu vou voltar naquelas palavras? Quando eu digo que a mente do universo se transforma em palavra e as coisas passam a ser, nós aprendemos com esses cursos exatamente onde vem esse Deus, né? E aí nós vamos saber seguir as leis mentais, e aí, Douglas, vai resolver tudo. Por quê? Nós vamos ter um viver religioso, que é muito importante, nós vamos praticar a meditação Shinsokan, e nós vamos, na verdade, fazer o que eu brinco de purificação diária. Quando vier aquela ideia de carência, carência não existe, carência é ilusão. Eu sou filho de Deus perfeito. É o que a gente mais aprende no ciclo de estudo. Acredita que você é filho de Deus perfeito. A prosperidade é um estado de espírito. Eu não vou buscar em lugar nenhum. A riqueza é você ter o necessário, não é acumular, etc. Tudo isso que a gente aprende no ciclo de estudo, gente, é muito... Eu estou falando ciclo de estudo porque eu fiz, né? Mas eu sei que tem o de educadores, os cursos, todos que ensinam, que é maravilhoso você empregar isso no cotidiano. Eu vou só dar um exemplo aqui, que tem lá no livro Lições do Cotidiano, que é questão de trabalhos. Querem ver? Aqui pergunta, né, que tem pessoas que trabalham, ganham muito e o dinheiro não dá. Vamos falar assim, né? Eu vendo isso aqui, o princípio da insuficiência, no capítulo 8 de Lições Cotidianas, gente, é maravilhoso. Ele fala assim, olha, que tem uma teoria de Hegel, né, que diz assim, todo mundo se move pela falta. Todo mundo se alimenta pela falta. Faltou, você vai lá e alimenta. E isso é uma teoria que está vigente aí para muita gente. Aí vem o mestre e diz, né? Será que essa é a nossa teoria? Eu pergunto a vocês, né? O que a gente aprende estudando a doutrina? Que não é bem essa teoria, é o contrário. Você trabalha por amor e, como consequência, o resto virá por acréscimo. Vem a sua subsistência. Então, ele pergunta, aquele empregado que está trabalhando sem amor, para, no fim do mês, sustentar a família e achando que aquilo é um sacrifício, eu pergunto a vocês, que palavra que ele está falando? Quais as leis mentais que ele está seguindo, Crivelente? Né? Agora, e fala isso, inclusive, com relação a alma gêmea também, né? Que você Cléa, deixa eu só fazer uma observação que eu acho primordial, esse exemplo que você traz, né? Porque fica muito claro para nós onde é aplicada a espiritualidade, onde é aplicada a ciência. Nesse exemplo que você traz sobre a falta e sobre a abundância,
O mestre traz, será que é esse o nosso conceito? Não é. Não é o nosso conceito. É isso. Então, quem traz isso? A ciência diz que você se move pela falta. Mas a espiritualidade diz, você não precisa se preocupar, que tudo já lhe foi dado por direito. E aí é o grande... Isso, para mim, é a coisa mais linda que tem. Não é? É a coisa Perfeito. mais linda aí que você está falando. A gente tomar essa consciência de que não é... Olha só, gente, o mundo se move quando eu me movo, o universo me responde quando oro. Quando a gente toma essa consciência, você nasceu, você é próspero, você é rico, nada lhe faltará, ainda que por um determinado tempo a gente passe por desafios. Aí depois, daqui a pouco, eu quero falar desses desafios, que não significa que você não está falando a palavra certa, não significa nada. Desafio é um desafio para você crescer. Mas é exatamente isso, Crivellenti, o que você complementou. É aí que nós falamos. Aí vou voltar de novo, né? Vamos planejar, mas vamos primeiro mudar a nossa palavra, ver como é que a gente está fazendo, participar. Porque vamos falar a verdade, se você fizer um planejamento, mas você não tiver a mente próspera, o que é prosperidade, o que é riqueza, pode ser que ele fale. Né? Sim. Muito obrigado. Douglas, voltando lá no início da coisa, aí, isso aí eu vou botar a palavra para ti, dentro dessa questão da tendência mental, da correção dessa mente. Cara, você só faz pergunta para mim mais difícil, cara. Faz para os caras aí também. Só para retomar, porque a Cléia ela foi muito pertinente, o Eduardo também agregar esse conhecimento da espiritualidade e da ciência, né? Que hoje a gente tem no mercado um monte de coaches e aí um monte de coisas. E, obviamente, que ajudam, colaboram, mas eles têm um limite, né? Porque eles ficam muito focados no material. E aqui a gente expande isso, né? A gente realmente expande, não é só a palavra da moda, expandir consciência, aquela coisa toda, uma frase, né? E aí, voltando para você lá, naquele raciocínio que você estava tomando da tendência da correção, como é que a gente trabalha isso em cima, por nosso, assim... Para a nossa rotina, que a Cléia falou do treinar, legal, né? O Crivellenti fala da consciência. Como é que a gente bota isso no liquidificador, né? E adere na nossa rotina através dessa tendência, dessa correção mental? Como é que faz isso? E conclui lá o teu raciocínio, né? Que você estava indo lá e a gente... eu já me perdi, cara. Nem sei mais o que eu estava falando. Mas legal, enfim. Então, enquanto você raciocina, deixa eu só dar um recado para o povo aí. Gente, inscreva-se lá, compartilhe esse conteúdo que é riquíssimo. Vamos lá, espalhar, botar aí para o maior número de pessoas conhecer, ter contato com esse ensinamento sagrado, tá? Se inscreva, coloca aí, faça os seus comentários, né? Contribua para que a gente faça um diálogo semana a semana. E a gente, cada vez que nos encontrarmos aqui, toda sexta-feira à noite, a gente faça um programa bacana para vocês. Manda lá, presida! Na verdade, assim, eu achei super pertinente, né, que foi falado aí pela Cléia, pelo Eduardo também, sobre essa questão do diferencial, né, entre a questão ciência e espiritualidade. A Cléia falou bastante sobre... falou bastante não, né? Ela pontuou sobre a questão do que vem a ser prosperidade, o que vem a ser riqueza, né? As pessoas, às vezes, elas confundem muito as coisas, né? É óbvio que a gente, por estar no mundo material, a gente tem uma tendência a ter a mente mais para a área da materialização, em vez da questão da área espiritual da nossa existência, né? O que eu posso falar, e o que eu procuro sempre falar, é sobre os desafios que eu mesmo passo e utilizo o ensinamento como treinamento, como disse a Cléia, né? É um treinar constante, né? Não existe um dia sequer que nós não temos que aplicar o ensinamento, para que a gente possa estar, eu não digo melhorando, né? Mas é a palavra que eu encontro agora, né? Para a gente poder estar avançando, eu acho que fica melhor, né? É um treinamento constante, todos nós temos desafios contínuos, né? E não significa que o meu desafio é maior do que o da Cléia, ou que o da Cléia é maior do que o do Crivellenti, não. Cada um de nós temos os desafios que competem a nós para o nosso avançar, né? Então, de que forma eu lido com essa questão de mudança de postura mental? Porque mesmo nós que estamos dentro do ensinamento há muito tempo, né, Cléia, Crivellenti,
há mais de 30 anos aí, a gente vem Bem batendo mais. nisso daí, né? E vem falando sobre isso, Bem mais, e Dodô. vem treinando sobre isso. E mesmo assim, a gente ainda cai em armadilhas, né? A gente cai no cotidiano, a gente cai nas armadilhas aí, que é essas armadilhas mentais. Só que hoje nós já temos um hábito um pouco diferente, porque a gente sabe que a gente está cometendo um equívoco na palavra, né? Usando a palavra de forma errada. Mas mesmo assim, a gente ainda cai. Então, nós precisamos, como disse a Cleia, né? É nos esforçar continuamente, não tem como. Não existe nenhuma fórmula mágica que você... Porque muitas vezes as pessoas vêm ao ensinamento da Seichonoye ou qualquer outro ensinamento religioso, segmento religioso, esperando uma receita. A receita de bolo que você faz aquilo, resolveu sua vida. Sua vida é um aprendizado constante, né? Então, você está aprendendo a todos os dias. Então, eu, todos os dias, eu busco fazer, tá? Não vou dizer que eu faço todos os dias, eu busco sempre estar fazendo, né? Ou me corrigindo, ou analisando aquilo que está acontecendo. Porque, como disse o Eduardo lá no começo, pelo resultado, você identifica a causa, né? Então, você tem que analisar os resultados da sua vida. Então, veja, se hoje eu estou endividado, né? Eu preciso entender esse conceito do endividamento. Por que eu estou nessa condição? Se você olhar pelo lado físico ou material da questão, é óbvio que se você está endividado hoje, é porque aconteceu situações no passado que te geraram essa condição. Ou um excesso, ou um negligenciar, ou um não usar corretamente os recursos, etc, etc. Isso do ponto de vista material. Mas como nós estamos falando do ponto de vista espiritual, esse resultado ele tem uma causa mental, que é o que a Cleia estava colocando aí, sobre as leis mentais, né? O Eduardo também tem uma causa mental. E o que ocasionou essa causa? E eu acho que esse seria o X da questão, para a gente corrigir e entrar nessa questão do espiritual, né, Eduardo? Qual é a causa mental que gerou isso, né? Sim, com certeza. Posso dar um palpite? Sim. Aliás, não é palpite. Outra vez, você toca um ponto maravilhoso sobre a questão da dívida. Outra vez, você vai buscar no ensinamento qual é a razão da dívida. Sim. E a razão da dívida ela é muito simples. A razão da dívida é uma incompreensão sua ou do devedor. Sim. Que faltou manifestar gratidão. Sim. Então, quando você, naquele momento em que obter... Por que a dívida hoje você tem? Porque você deixou de cumprir, em algum momento, uma, aspas, obrigação, uma responsabilidade com aquilo que lhe foi concedido. Quando você contraiu os valores, e vamos falar de valores, né? Quando você contraiu, quando você obteve os valores necessários naquele momento para resolver uma questão que você precisava resolver naquele momento, a contrapartida disto era você ter o compromisso de, num determinado momento seguinte, honrar esse compromisso. Né? Sim. Hã? Retribuir. Né? Você não fez. E no momento em que você não faz, então você começa a gerar um sentimento ruim a respeito da falta que você cometeu daquilo que no momento você tinha que cumprir. Então, mais além, né, Edu? Mais além desse sentimento, né, só para fazer uma aspa, que você gera ruim, você ainda acaba condenando quem foi que te auxiliou naquela condição. No pacote ruim é tudo, né? Porque Sim. Aí você começa, para usar um princípio, você começa a olhar aquele que um dia te atendeu, Sim. Vamos botar isso em banco, né? Uhum. Há uma máxima de que você não deve pedir dinheiro emprestado para o banco. Sim. Você não deve pedir dinheiro emprestado para o banco, e a pergunta é por quê? Sim. Se o banco, a mercadoria, ou o produto, ou o serviço que o banco tem, aquilo que o banco tem para te oferecer, é traduzido em dinheiro. Sim. Se você não olha aquilo que o banco tem para te oferecer como uma possibilidade do que ele tem para te vender, para te ajudar,
Aí sim, você já vai fazer um empréstimo no banco com a mentalidade de eu não vou pagar. Sim. Ou seja, com a mentalidade de que eu não vou corresponder, não vou retribuir com o que eu devo fazer no momento em que a dívida, né, vencer. Então, a lei, outra vez, a lei, o princípio dá e receberá, deixou de ser cumprido. Sim. Por conseguinte, você vai trazer para si a responsabilidade do ônus do que você deixou de fazer. Edu, Eduardo, eu ia te interromper, porque, assim, coincidentemente, né, como os espíritos regem e organizam aqui a condução do nosso diálogo, eu tinha deixado essa pergunta, né, ou abordar esse tema justamente da postura mental para quitar as dívidas. Mas, entrando nesse assunto que você falou do banco, né, porque, assim, o banco ele está lá para servir, né? Você vai lá, contrata o serviço, boa. Mas estendendo isso para a rotina, seja do empreendedor, do empresário ou de quem tem lá que pagar os seus impostos de renda, essa postura que você está falando da mente de gratidão, como é que o cara tem? Porque normalmente o cara paga imposto reclamando, né? Ele paga lá os seus... o funcionário vai pedir aumento, ele já reclama de agregar um pouco mais. Ou ele reclama que o salário não dá. E aí ele se coloca em financiamentos e já com essa atitude, né? Vai ficar longo, vou pagar muitos juros. Qual é a atitude mental correta para o cara trabalhar essas questões não só da dívida, mas também dos investimentos ou das obrigações que ele tem para continuar vivendo dentro de com saudabilidade dentro dessa questão econômica? Essa atitude mental, queridos amigos, ela precisa ter no seu princípio a clara percepção de que alguém está me ajudando naquilo que eu preciso naquele exato momento. Se eu tenho essa postura mental de quando eu vou buscar ajuda, alguém me ajuda, então quando eu tiver que corresponder, retribuir, eu não terei mais esse sentimento ruim que é alimentado para aquele que desconhece esse princípio e não cumpre com a sua retribuição, com a sua obrigação, com a sua responsabilidade. O mestre Masaharu Taniguchi, numa primeira vez que eu li sobre isto no livro A Verdade da Vida, ele diz o seguinte: o empregador precisa amar o empregado. E ele diz também, o dono, o proprietário, precisa amar a mercadoria. Então eu perguntaria, quanto você, querido amigo, que está devendo ao banco, quanto de amor você está manifestando nesse ato? O que está faltando é exatamente isso. O lado reverso da moeda da gratidão é o amor. Se você observar, as pessoas gratas são pessoas amorosas. E as pessoas amorosas são pessoas que manifestam a gratidão. Então, quanto mais nós compreendermos que em todos os nossos atos precisam ser, por nós, exercitados o atributo divino, sagrado, princípio de Deus, o amor, tanto mais quando nós tivermos que responder pela nossa contribuição, pela nossa retribuição, nós teremos esse resultado final. No livro 365 itens para alcançar o ideal, no volume 2, o mestre Masaharu Taniguchi fala sobre as pessoas que investem em ações nas bolsas de valores. Alguém já passou pela cabeça de alguém, por exemplo, que você, ao comprar uma ação, um papel na bolsa de valores, a hora que você comprar, aqui na Seitinoye nós temos esse exercício. E muitos de nós fazem isso. Pega o nome da empresa da qual você comprou um papel e inscreva-o na missão sagrada. Inscreva ou faça uma forma humana para essa empresa. E todos os dias, ao iniciar as suas atividades pessoais, profissionais, você ore em gratidão a Deus para que manifeste prosperidade para aquela empresa da qual agora você é sócio, meu amigo. Você participa, você tem cota parte nesse negócio. Então, as pessoas simplesmente compram os seus papéis nas bolsas de valores com um único objetivo: ganhar dinheiro. Fer, existe uma máxima entre nós que diz o seguinte: o sucesso
só vem antes do trabalho no dicionário. O gerar o crédito, né? Ademais, meu amigo, é você, sim, todos os dias, sem falta, estar com Deus. Na Seichonoye nós aprendemos a partir da meditação Shinsokan. Aí você vai observar que no mercado estão várias pessoas oferecendo cursos, né? É tecnicismo, querido. Sim. É tecnicismo. Tecnicismo nós não temos na Seichonoye. Na Seichonoye nós temos imagem verdadeira, nós temos o princípio que rege o universo, que são as leis espirituais, do mundo espiritual. Legal. Cleia, eu sei que você vai falar, mas deixa eu já largar uma questão, né, para colocar aí uma pimenta nesse negócio. Aqui tem muita gente que tem essa postura que eu vou falar. Recentemente, semana passada a gente teve um encontro com colegas de trabalho, de empresas que trabalhei, a gente fez lá um bate-papo. E aí, na hora de pagar a conta, né, levantamos para ir lá para pagar a conta, um dos nossos amigos, como de sempre, é o que mais vive reclamando e com a vida apertada. Enfim, na hora de pagar a conta, ele foi ao banheiro. E aí, na hora de dividir, pagar a conta, foi ao banheiro. A pergunta que eu te faço é dentro disso daí. Essas pessoas que têm dificuldade de abrir a carteira, que são chamadas mãos de vaca, essa coisa toda, dentro desse conceito todo que a gente está falando de mente, correção de mente, atitude, palavra, atmosfera e tudo mais, né? Esse viver de mão fechada, esse medo de que vai faltar, isso contribui para essa dificuldade financeira? Lógico. Como até no Crivellente, eu acho que ele já explicou isso muito bem, né? Mas eu vou lá nessa questão de mão fechada para o ouvinte, né? o participante, o adepto normal. Porque no empresário, né, a gente já tem realmente, normalmente, tem aquele foco na empresa, que também tem que vir primeiro a palavra de Deus. Agora, na pessoa normal, também essa questão de mão de vaca, eu te pergunto, né, quem está aí, tá certo? Mão fechada. Mão de vaca é legal, Cleia, porque a vaca não tem mão, ela tem pata. O professor Iwasaka fala isso no livro, né? É por isso, porque ela não tem vaca que não tem nada, e não faz nada. Lembrado, Crivellente, só para lembrar, o livro que nós estamos usando como base é A Prosperidade em Suas Mãos, do professor Yoshihiko. O professor Iwasaka fala isso no livro. Fala. Isso é um ditado muito antigo dos antigos, é porque vocês são jovenzinhos, não dá. Mas olhem só, essa questão também, né? Eu vim aprender muita coisa disso, né? No ciclo de estudo, estudando muita doutrina e praticando. Porque tudo isso que você está falando, gente, se você tiver um viver religioso, ou seja, praticar durante o dia, quando for no banco, vai ter uma vibração diferente. Se for no médico, você tem uma vibração diferente. Ou seja, tudo que você está falando aqui tem que ter como base as orações diárias, para a gente poder realmente estar com a vibração, como diz o Crivellente ou Douglas, você fica com a vibração positiva, ou se for você. A vibração é resultado do seu contato com Deus. Esse pessoal que tem medo, lá no livro A Verdade da Vida, volume 2, que a gente utiliza muito no ciclo de estudo, utiliza, né? Vem lá, né, a questão do que é soltar, o que é comprar. A pessoa, por exemplo, ela está com conceitos lá antigos e um viver religioso pautado no 1800 ainda, né? Que se o dinheiro era, principalmente o dinheiro. Antigamente tinha pouca circulação de dinheiro, era muito menos. O dinheiro tem que circular, assim como as mercadorias. Tudo tem que circular. Então, essa pessoa tem que, no livro A Verdade da Vida, volume 20, do volume 2, né? Solução dos Problemas Econômicos, diz assim, olha, comprar é uma virtude. O Crivellente estava falando da virtude da gratidão, não é? É uma virtude é a prática do bem, e é um bem comprar. E ele vai mais a fundo ali, né? Ele diz assim, olha, é uma ajuda mútua, comprar é uma ajuda mútua, é um ato de amor. Agora, você não pode confundir com o consumismo, né? Mas aí ele fala, quando você compra, você está comprando de uma pessoa que vai receber esse dinheiro, vai ajudar o produtor, e ele ainda fala assim, olha, é uma ajuda mútua muito maior do que você doar dinheiro na rua, porque ali você está doando, às vezes, para uma pessoa que não precisa. Mas se você compra, agora, comprar, eu levo duas coisas, né? O que é necessário, você vai comprar. O que não for,
tá certo? Você não vai comprar, ou seja, é comprar com sabedoria. E, logicamente, você já tendo os fundos para que aquilo, você quite aquilo. É a questão simplesmente de um projeto, como é que fala? Um planejamento financeiro que você faz na sua casa. Eu tenho tanto, vou gastar. Mas segurar, não comprar por isso, ou ser mão de vaca, é deixar de fazer circular a vida, é deixar de circular o dinheiro, é deixar de ajudar o país, é deixar de ajudar. Na verdade, eu vou guardar dinheiro e não vou comprar arroz, porque se ninguém comprar arroz num ano, o país vai a um caos. Ou seja, comprar é um gesto de amor. Então, abrir a mão são as pessoas realmente que precisam de tudo que nós estamos falando. Ver as leis mentais. Bacana. Eu não sei bacana. porque você está rindo, Douglas, mas não tem nada a ver com mineiro. Tá bom? É por isso que eu perguntei que mineiro é o consciente. É o subconsciente coletivo. Gente, não então, parece, mas a gente já consumiu. Me dê direito de resposta agora. Não, agora calma. Você vai, não. Você vai falar daqui a pouquinho. Calma. Você vai ter direito de resposta. Mas, gente, não parece, mas a gente já consumiu 1 hora. Então, assim, agora cada um de vocês vão falar, senhora. E a Cleia, obviamente, além do direito de resposta também, mas agora, assim, rapidinho. Qual é a mensagem que vocês deixam, começando ali pelo Eduardo, para essa questão da organização financeira? Qual é a mensagem, sua consideração final, mensagem aí para o nosso ouvinte querido do nosso Diálogos? Eu digo o seguinte, aqui na Seitinoye, a gente aprende a resgatar conhecimentos que nós trazemos arraigado no nosso inconsciente, através das 3 práticas religiosas importantes que nós temos na Seitinoye. Não há outro caminho, queridos amigos, senão o exercício dessas 3 práticas. É, na verdade, o exercício constante, assíduo e disciplinado. Eu confesso que muito cedo me identifiquei com o ensinamento de Deus trazido nesse Seitinoye, exatamente porque ele originariamente surgiu num país em que a disciplina rege todo o movimento, que é no Japão. E logo cedo veio para o Brasil, também não foi por acaso, porque aqui a gente é muito jeitocrático, né? No Japão, eles são disciplinados. E Mestre Masaharu Taniguchi, ao trazer este ensinamento para cá, deu-nos a oportunidade de a gente ajustar isso entre 2 aspectos. O aspecto do jeitinho brasileiro e da disciplina oriental. E nesse princípio da disciplina, eu logo cedo aprendi que se eu quiser obter algo na minha vida, eu tenho que fazer. Eu tenho que exercitar. O resultado do meu sucesso está diretamente relacionado à minha dedicação em fazer as coisas que eu preciso fazer. Bacana. Então, obrigado, disciplina. Eduardo. Valeu. Cleia, o seu direito de resposta, mas seja breve, e a sua consideração final em relação a esse tema, organização financeira. Bom, 1 minuto só, então, Fernandão. Mineiro só é considerado mão fechada porque ele fala resumido. Dom Covim, Proncovô, Compotu. Então, eles falam isso. Mas mineiro é mão aberta, coração aberto, vida aberta. Mineiro é maravilhoso, pronto. Então, ok? Então pode parar de rir, porque o povo brasileiro é maravilhoso. Isso, e é tudo. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem, o seguinte, que realmente as pessoas passem a ver mais o seu cotidiano. Passem a ver que o seu status profissional, sua vida profissional, sua saúde, tudo isso vai depender dessas leis mentais que o Crivellente falou, desse cotidiano de olhar essas armadilhas mentais que o Douglas falou, e de ver a palavra que você está falando. Volte para a palavra divina, né? E certamente tudo virá por acréscimo. Mas acredite que no dia a dia, né, onde chega a luz, a treva desaparece. Então, através de prática, eu tenho o meu jeito seguinte. Aconteceu... está faltando dinheiro. Peraí, só falta dinheiro. Eu sou filha de Deus perfeito, só existe abundância. Não existe carência, carência é ilusão. Então, naquele momento, eu posso mudar tudo da minha vida se eu trouxer a luz para a minha vida. Eu vou receber inspiração divina, etc. Assim é com a saúde, assim é com relacionamentos, ou seja, você muda isso, tudo que veio, que nós estamos falando aí de passado, de milênios, num minuto, vendo um homem filho de Deus perfeito.
onde chega a luz, a treva desaparece. Naquele minuto, seja bravo. Não existe carência. Não existe. É no dia a dia. Eu até ia responder para o Douglas isso antes, né? Eu faço muito essas purificações diárias. Quando vem, opa, aquele ali é ruim. Não, peraí. Ajusta cada um no seu lugar, não há abstenções. O Douglas está no dele, eu estou no meu. Eu vivo assim. Ou seja, prática diária para conseguir fazer o que o Eduardo falou, seguir as leis mentais e assim manifestar os atributos divinos. Eu espero realmente que nós todos, né, consigamos cada dia mais chegar no Evolver Infinito para trazer de lá e falar a palavra correta no dia a dia. Muito obrigada. Obrigado. Douglas, manda lá suas considerações finais e uma mensagem aí para o povo se organizar, sem direito à tréplica. Toca para acabar. Sem direito à tréplica, maravilha. Na verdade, assim, eu acho que foi muito, muito produtivo o nosso papo hoje, né? Na verdade, eu acho que nós ficaríamos aqui muito mais tempo falando sobre isso. Cara, quando eu pisquei o olho, principalmente sobre o ensinamento, que é algo que a gente mais ama mesmo, né? Que a gente faz, que é a nossa vida. A gente ficaria aqui conversando, tem muita coisa para conversar sobre essas questões, né? Mas eu entendo que, assim, não é correto nós termos, né, ficarmos aí com esse sentimento de pobreza ou de carência, dizendo que somos endividados. Esse sentimento aí, ele vai acabar nos prejudicando ainda mais, né? Por mais que nós tenhamos compromissos a assumir ou nos responsabilizarmos pelos compromissos que nós temos hoje, que se traduz na dívida que nós precisamos assumir, nós precisamos elevar o nosso conceito mental sobre a provisão infinita, né? Então, na verdade, esse mundo, como disse o Eduardo, como disse a Cléia, ele é regido por leis. E as leis é a lei da provisão infinita. E provisão infinita não está limitado nas questões materiais de finanças ou bens materiais. Provisão é uma coisa infinita. Então, quando nós elevamos a nossa mente ou expandimos a nossa mente no conceito da provisão infinita, tudo que nos é necessário se manifesta, né? Como disse a Cléia, né? A riqueza é aquilo que você tem que se manifesta conforme sua necessidade. A minha necessidade é diferente da do Eduardo, que é diferente da Cléia. Não existe um padrão para isso, né? E às vezes as pessoas ficam nessa relatividade de comparações, né? Todos nós somos ricos infinitamente espiritualmente. E quando nós manifestarmos a riqueza espiritual, naturalmente aí se manifesta a riqueza material. Só para fechar, Fernando, obviamente que eu não poderia deixar passar tudo isso que nós falamos, nós aprendemos dentro da Seitonoye, mas eu queria fazer um convite aí para os nossos ouvintes, né, amigos que estão participando conosco, a participar aí do ciclo de estudos, que foi muito bem falado pela Cléia, nossa amiga, né, diretora aí da Seitonoye do Brasil, parceira da prosperidade aí, que seguimos longos caminhos, né, pelo Eduardo também, que é nosso vice-presidente. Ela faz questão, né, de falar pioneira. Pioneira, sim, pioneira. A Cléia vem antes do professor Masaharu Taniguchi. Acho que ela que escreveu até alguma coisa para o professor Masaharu Taniguchi. Antes de Abrão, lá. Como diz o preletor Adalto, eu vim antes de Abrão, tá bom? Né? Mas eu queria fazer esse convite. Eu queria fazer esse convite para as pessoas ir em busca da informação sobre o ciclo de estudos da prosperidade, né? Porque, assim, se nós queremos resolver a nossa situação, nós precisamos ir em busca daquilo que nós queremos, né? Então, por mais que a Seitonoye nos dê tudo mastigado, eu preciso entrar em ação, eu preciso ir em busca, eu preciso ir atrás da informação, eu preciso treinar, eu preciso aprender. E o ciclo de estudos, ele te dá todo esse know-how, né, no cotidiano, para que você possa aí transformar aí a sua vida de acordo com aquilo que você realmente deseja. Foi um prazer grande poder estar aí revendo, né, Cléia, revendo Eduardo, Fernando, a gente vê aí com mais constância, né? Mas podemos aí conversar sobre esse ensinamento. Eu acho que nós poderíamos fazer mais vezes isso, né? Muito gostoso você falar do ensinamento sem protocolos, né? Entre aspas, né? Mas trocar as experiências, né? Eu acho que experiências que a gente tem
acaba agregando e ajudando um ao outro. Obrigado aí pelo convite, apesar de eu estar, né, não queria, né, participar, né, mas fiquei muito satisfeito, muito feliz por esse convite de poder participar com vocês aí. Muito obrigado, sucesso a vocês. Bom, que bom, que bom. Bom, meus queridos, minha querida audiência, obrigado pela participação de vocês. De novo, inscrevam-se no canal da Setionei, vejam lá todas as organizações Prosperidade, Fraterno, Pomba Branca, Jovens Educadores, está todo mundo lá no site da Setionei, com seus programas, com sua metodologia de divulgação de ensinamento sagrado. Agradecendo imensamente a participação do nosso vice-presidente, né, da Associação Prosperidade Setionei Brasil, o preletor Eduardo Clivelente Neto, muito obrigado. A diretora, agradecendo a participação da diretora da Setionei, Cleia Vicentina de Freitas Silva, muito obrigado, nossa mineirinha amada, muito obrigado. Participação do Douglas, do preletor Douglas, presidente nacional da PSIB, muito obrigado, preletor Douglas Eduardo Botelho. Obrigado. E a vocês que estão aí na nossa audiência, muito obrigado pela participação. Semana que vem nos encontramos no Diálogos com outro tema, toda semana tem um tema diferente, sejam todos bem-vindos, participe, ajude aí a humanidade a conhecer esse ensinamento maravilhoso, né, através da Seichonoye. Obrigado, sucesso e saúde sempre. Muito obrigado. Obrigado. Olá, eu sou a preletora Lilian Norimatsu e quero convidar você para vir presencialmente nos seminários de treinamento espiritual da Seichonoye em nossas academias espalhadas por todo o Brasil no mês de junho de 2022. Os seminários da Seichonoye são eventos que vibram alegria espiritual e transformam quem participa. Neles vivemos experiências junto à natureza, fazemos novas amizades, trazemos à tona nossa felicidade interior e até descobrimos o sentido mais verdadeiro de nossas vidas. Nosso convite para você participar é para que também você venha descobrir cada vez mais a vida de Deus que habita em você. Confira agora os seminários gerais do mês de junho. Nos dias 4 e 5 de junho, teremos o seminário de orações na Academia de Minas Gerais. Em 11 e 12 de junho, acontece o seminário Ressignificando o seu papel na vida em idioma português e japonês, na Academia de Biúna, São Paulo. E nos dias 25 e 26 de junho, chega o seminário de Gratidão aos Pais, na Academia de Biúna e na Academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. E em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigada.